Ok, pessoal, então a gente estava mostrando essa fórmula aqui, juntamente com o slide, né? Essa fórmula aqui diz que a densidade de campo no solenoide, ele é μ vezes o H, né? Quem é o H do solenoide? O H geralmente é a força magnetomotriz dividido pelo comprimento. Isso nos circuitos magnéticos que a gente usa na engenharia elétrica, né? São circuitos específicos para transformadores, motores, né? Então, a intensidade de campo, que é o campo que eu estou criando, a unidade é ampere por metro, ele é a força magnetomotriz sobre um comprimento. Essa fórmula aqui é a mesma, ó. O B é o μ vezes o H. Então, tudo isso aqui é o H. Quem é o H? Né? É uma força magnetomotriz, que é NI, ó, NI sobre um comprimento. Então, se você analisar essa expressão aqui, ó, você vai ter a soma de dois comprimentos, né, que é o raio do solenoide e o comprimento do solenoide, elevados ao quadrado, vai dar, digamos, metro ao quadrado, quando eu somar isso aqui. Quando eu tirar a raiz, vai dar metro. Então, essa equação ela é consistente com essa equação aqui, ó, ampere por metro. Por quê? Porque a quantidade de espiras N é um número adimensional. Então, eu vou ter aqui amperes por metro, né? Aqui a minha intensidade de campo H. E o B, que é a densidade, é μ vezes o H. Então, só para contextualizar essa equação, né? Que é a equação realmente que utilizamos para as aplicações na engenharia elétrica, né? Nos equipamentos como transformadores e motores, porque eles estão repletos de bobinas. E o desenvolvimento das bobinas veio desse desenvolvimento do solenoide, onde a gente consegue uma densidade de campo bem maior, né, a partir de uma corrente elétrica, bastando que a gente faça espiras de fio. Aí a gente tem um campo potencializado no interior da espira. E aí a gente pode usar no interior da espira, para evitar a dispersão desse campo, materiais ferromagnéticos. Então a gente enrola a bobina em materiais, as bobinas em materiais ferromagnéticos. Deixa eu ver se ele ainda está compartilhando o áudio, né? Deixa eu ver aqui, pessoal. Agora sim. Viene dado por la siguiente ecuación. Voltou aqui para a equação. Então é isso, aumentando a corrente, eu aumento o campo, tá certo? Então, ó, aumentando a intensidade de corrente, eu aumento o campo magnético. E ele vai fazer essa experiência, tá bom? Aumentando aqui a corrente, ó, meu campo magnético no interior do solenoide vai aumentando. Então, todos os equipamentos, né, que trabalham com eletromagnetismo, né, aproveitam esse desenvolvimento que foi feito para solenoides, né, que eu tenho campos potencializados de fio. E foi tudo, foram todos desenvolvimentos na sequência, tá, pessoal? Na época que Ørsted descobriu aquela ligação entre magnetismo e eletricidade, os pesquisadores do mundo correram para tentar entender isso e saber o que era isso, como é que esse fenômeno acontecia. E foram desenvolvimentos bastante rápidos para a ciência da época, né? Antigamente só tinha aqueles pombo-correios, né? E aqueles carteiros mesmo que iriam, através de cavalos, compartilhar as experiências, né? Então, num período de tempo, mesmo sem recursos tecnológicos... Por último, si cambiamos la polaridad de la fuente de alimentación, es decir, si se invierte el sentido de la corriente eléctrica que circula por el solenoide, el valor del campo magnético registrado en el teslámetro cambia de signo. No final lá ele mostrou que se inverter a corrente, né, aí o campo magnético muda de sentido, que foi o que a gente fez lá na experiência do anel de Graham, né, para poder desenhar a curva de esterese do material, certo?
Ok, então vamos continuar aqui. Então, a gente está seguindo na sequência dos descobrimentos, tá? Do eletromagnetismo, pessoal. Então, a gente falou de Ørsted, falou de Ampère. Agora, Biot-Savart, né? Que também é conhecido como a experiência de Laplace. E agora, ó, que Faraday, né? A partir desse desenvolvimento, né, da potencialização do campo pelas espiras de fio, aí ele faz a volta, né? Olha que legal isso aqui, ó. Então, todos esses desenvolvimentos que foram até agora, eles comprovaram o quê? Que corrente elétrica cria campo magnético, né? Num sentido, a corrente cria campo num sentido, a corrente no outro sentido inverte o campo, né? Mas todos esses experimentos partiram da eletricidade produzindo magnetismo. E aí Faraday, a partir desse desenvolvimento de Biot-Savart, né, desenvolvimento da solenoide, ele queria ver se o inverso era possível. Então, beleza, o Faraday sabia, ok, eu já entendi, corrente cria campo magnético e esse campo é parecido com o dos ímãs e pode ser potencializado pelas bobinas. Mas será que a recíproca não é verdadeira? Será que com a grandeza magnética eu não consigo produzir uma elétrica? E aí ele fez um experimento para comprovar que era possível, tá certo? Que foi esse próximo experimento que a gente vai mostrar agora. Então, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Então isso aí foi uma outra descoberta fenomenal, tá, pessoal? A eletricidade só chega nas nossas casas por conta dessa descoberta de Faraday. Ele foi curioso o suficiente para perguntar o porquê que a gente não poderia fazer o inverso. A partir dos campos magnéticos, eu gerar grandezas elétricas. Então, ele aproveitou que a bobina potencializa a criação de campo e usou a mesma bobina só que para fazer o papel inverso. Com um campo, ele criar uma grandeza elétrica, né? Com um campo magnético. E ele vai mostrar esse experimento aí. Ele não fez esse desenvolvimento sozinho, tá? Ele teve ajuda também de Lenz. Então é conhecido como o experimento de Faraday-Lenz. Vai mostrar agora para vocês. Aí ele atribui também a Henry, tá? Mas na maioria dos livros é Faraday-Lenz. A principios de la década de 1830, Michael Faraday en Inglaterra y Joseph Henry en los Estados Unidos descubrieron independientemente que la variación temporal del flujo del campo magnético que atraviesa la superficie limitada por una espira conductora induce en esta espira una corriente eléctrica. En sí mismo, el proceso se conoce como inducción electromagnética. La inducción electromagnética es el principio fundamental del generador eléctrico, del transformador y de otros muchos dispositivos de uso cotidiano. Para realizar una experiencia de inducción electromagnética se va a considerar el montaje de la imagen. En este montaje se dispone de una bobina con un gran número de espiras, conectada mediante dos cables a un amperímetro. Asimismo, también se hará uso de un imán. En primer lugar, se ajusta el amperímetro de modo que el cero quede en el centro de su escala. Se observa que cuando la corriente va en un determinado sentido, la aguja del amperímetro se desplaza, por ejemplo, hacia la izquierda del cero, mientras que si la corriente cambia de sentido, la aguja se desplaza hacia la derecha. En la imagen se indica el sentido de la corriente mediante flechas rojas, así como el desplazamiento de la aguja del amperímetro en cada caso. Veamos cómo es posible generar una fuerza electromotriz inducida y por tanto una corriente inducida. Cogemos el imán y lo acercamos y alejamos de la bobina, introduciéndolo y sacándolo de esta. Se observa en el amperímetro cómo se induce una corriente eléctrica cuyo sentido cambia si se acerca o se aleja el imán. Ok, pessoal, aqui o que ele está fazendo, né?
ele conectou essa bobina com muitas espiras, aqui a saída do início e do final da bobina, né? Ele ligou no amperímetro. O amperímetro a gente sabe que ele internamente é um curto-circuito, né? Então, para que a corrente passe por ele e ele possa registrar essa corrente. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Ele está com um dispositivo magnético, que é o ímã. Ele está fazendo o fluxo do ímã variar nessa bobina. E cada vez que ele faz o fluxo do ímã variar na bobina, ele produz uma tensão aqui, ó, na saída da bobina. Como o amperímetro é um curto-circuito, essa tensão produz uma corrente, que o circuito está fechado, e essa corrente faz com que o amperímetro se desloque. Só que quando ele aproxima o ímã, a tensão vai ter, por exemplo, a polaridade de mais no azul e menos no vermelho. Aí a corrente vai num sentido. Ele mede a corrente num sentido. Quando ele afasta o ímã, aí o fluxo está no sentido contrário. A tensão inverte de polaridade. Então aqui o negativo vai para o vermelho, aliás, o positivo vai para o vermelho e o negativo para o azul. E aí a corrente acontece no sentido oposto. E aí ele comprovou, né, que a variação de uma grandeza magnética induz uma tensão, por isso que é a lei da indução, né? Ele induz uma tensão, e aqui só está tendo uma corrente porque o amperímetro ele fecha o circuito dessa tensão. E aí ele mede uma corrente, mas o efeito primário, né, da variação do fluxo é a criação da tensão induzida. Vou continuar, pessoal. Al acercar el imán, la aguja del amperímetro se desplaza hacia la izquierda, mientras que al alejarlo lo hace hacia la derecha. Sin embargo, no existe corriente inducida si el imán está en reposo respecto a la bobina. Puede verse en este caso... Se deixar o ímã parado, né, como não tem variação de fluxo na bobina, não tem tensão e nem corrente. Que la aguja del amperímetro no se mueve. Si se cambia la orientación del imán y por tanto la de su campo magnético, se produce el mismo fenómeno, pero ahora el sentido de la corriente inducida es distinto que en el caso anterior. Al acercar el imán, la aguja del amperímetro se desplaza hacia la derecha, mientras que al alejarlo, la aguja se desplaza hacia la izquierda. Además, si el imán se acerca o se aleja más rápidamente, la corriente inducida es mayor. Como en el caso analizado anteriormente, no hay corriente inducida si el imán está en reposo respecto a la bobina. Por último, vamos a ver cómo también se genera corriente inducida cuando el imán está en reposo y se mueve la bobina respecto al imán, alejándola o acercándola. Da mesma forma aí, pessoal, se eu tiver um movimento relativo entre a bobina e o ímã, né? Quando eu aproximo ou afasto a bobina, eu faço o mesmo efeito de variação de fluxo, como se eu estivesse aproximando o ímã e afastando o ímã, né? Porque é um movimento relativo, né? Então, tanto faz eu estar aproximando e afastando a bobina ou aproximando e afastando o ímã. O que é importante para a indução é que haja esse fluxo variante no tempo, que é dado por essa expressão aqui, ó. A tensão induzida, que foi chamada de lei de Faraday. A tensão induzida, ela é tanto mais forte quanto maior o N, que é a quantidade de espiras, né? Aproveitando o resultado lá de Biot-Savart, né? Então, quanto maior a minha bobina, mais espiras eu tenho, maior a tensão induzida. Mas a tensão induzida depende da variação, ó, DDT, da variação do fluxo. Então, se eu tenho variação do fluxo, tanto faz se essa variação é por conta do ímã ou da bobina. Se eu tenho essa variação numa bobina de N espiras, eu tenho uma tensão induzida. Se eu estou aproximando o ímã, aí a minha tensão e corrente é num sentido. Se eu estou afastando o ímã, a tensão e corrente é no outro sentido. Só ver se vai falar mais alguma coisa aqui. Al igual que en los casos anteriores, cuando no hay movimiento relativo entre la bobina y el imán, no existe corriente inducida,
y por lo tanto la aguja del amperímetro no se mueve. Al acercar el imán a la bobina, aumenta el flujo del campo magnético que atraviesa cada una de sus espiras y se induce una corriente eléctrica. Ó, pessoal, isso aqui é legal. Ó, quando ele está aproximando o ímã, né, você está vendo que o fluxo está aumentando dentro da bobina, né? Porque ele está aproximando essa parte que tem mais campo da bobina, não é isso? Ó, se você observar, se você fizer com a regra da mão direita, né? Se você colocar o dedão no sentido daquela corrente I aqui, ó, da bobina, né? Então, vai me dar um campo, ó. Opa, deixa eu vir para cá, ó. Dedão no sentido da corrente, o campo resultante, ó, vai ser nesse sentido aqui, ó, daqui para cá, né, ó, da direita para a esquerda. Isso tem a ver com aquele fenômeno natural em que algo que está em repouso tende a permanecer em repouso. Então, na bobina não tinha fluxo, né? Quando eu venho aqui com o ímã aumentando o fluxo, vai ser induzida uma corrente na espira que vai produzir um fluxo no sentido contrário a esse fluxo perturbador. Então, essa corrente só existe quando eu tenho a aproximação desse fluxo perturbador. Aí a minha corrente vai gerar um fluxo contrário na tentativa de matar esse fluxo e manter o equilíbrio que foi perdido. Da mesma forma quando afasta, ó. Sin embargo, cuando el imán está en reposo respecto a la bobina, el flujo del campo magnético que atraviesa la bobina no cambia. Está en equilibrio. Al alejar el imán, disminuye el flujo magnético y también se induce una corriente eléctrica, pero de sentido contrario al del caso anterior. Agora, ó, a corrente, né, quando ele está afastando o ímã, a corrente mudou de sentido. Agora ela está para baixo. Ó. Se você fizer aí pela regra da mão direita, ó, o fluxo, né, ele está diminuindo aqui, ó, porque ele está afastando. E a corrente elétrica, ó, vai produzir um fluxo, né, ó, se eu fizer assim, ó, no sentido de tentar aumentar esse fluxo que está diminuindo. Quem fez essa análise, né, foi o Lenz. Então ele disse que a corrente gerada, né, ou a polaridade da tensão induzida, ela é tal de maneira a se opor à perturbação que está causando o aparecimento dessa corrente. Então, o Lenz, né, ele pegou essa dedução de Faraday e acrescentou esse símbolo de menos aqui para dizer que a tensão induzida ela tem um comportamento oposto ao fluxo perturbador, né? Sempre no sentido de que se o fluxo está aumentando, a corrente vai ser no sentido que vai tender a diminuir ele. E se o fluxo está diminuindo, que é nesse caso, a corrente vai ser no outro sentido, na tentativa de aumentar. Para quê? Para que mantenha o sistema em equilíbrio, né? Essa análise é uma análise muito bonita, né? Muito bonita. La presencia de estas corrientes inducidas en la bobina implica la existencia de una fuerza electromotriz inducida, la cual está presente durante el tiempo en el que el flujo del campo magnético está variando. El flujo del campo magnético que atraviesa la bobina está relacionado con la fuerza electromotriz inducida mediante la ley de Faraday-Henry, que establece que la fuerza electromotriz epsilon depende de la rapidez con la que varíe el flujo magnético phi. Aqui é a tensão, né? Que eles chamam de força eletromotriz. Ok. Então tá aí, pessoal. A gente acabou de ver como é feita essa experiência, né? Então, ó, essa tensão induzida, uma característica dela, como foi falado no vídeo, é ela ser capaz de, por exemplo, numa usina hidrelétrica, a partir do meu rotor, né, que está imantado, né, através de um eletroímã, né, produzido no rotor, eu consigo induzir as tensões no gerador e aí essas tensões, né, alimentarem aí o nosso sistema elétrico interligado nacional, né, a partir dos geradores. Então, a partir dessa experiência aqui, ó, eu possibilitei o desenvolvimento dos geradores, né?
E a descoberta anterior de Ørsted, complementada por Faraday, produziu aí as aplicações dos motores, né? Só que a gente tem esse efeito colateral. Ó. Então, eu tenho materiais nos equipamentos, né, que, ao serem submetidos a campos que variam no tempo, como a gente viu por essa lei de Faraday-Lenz, né? Só que aí no vídeo é Faraday-Henry, né? Porque é um americano. Eu acho que isso aí tem uma divergência nisso aí, né? Tem que estudar. Eu tenho que verificar isso aí. Melhor que eu sempre estudei Faraday-Lenz, né? Mas os americanos botaram Henry ali, né? Eu tenho que ver essa nova versão da história. Mas aí, pessoal, ó, qual o efeito aqui indesejado? Se um fluxo varia num equipamento ferromagnético, né? Eu tenho induzido a tensão no ferro do material. E como o ferro do material é condutor, então eu vou ter correntes de curto-circuito pequenas aqui, mas vou ter. Então o material, qualquer material ferromagnético sujeito a variações de fluxo, ele vai aquecer. Tá certo? Ele vai aquecer. Os fornos de indução é um exemplo disso. Então nós temos aqui que esse aquecimento a gente chama de essas correntes, né, que produzem esse aquecimento por conta da variação de fluxo, a gente chama de correntes de Foucault ou correntes parasitas. Então, se eu tenho uma corrente aqui, o calor liberado é dado por RI ao quadrado, né? É uma potência térmica aqui, um calor que eu libero. Então, o que a gente faz no tratamento dos materiais que estão sujeitos a esses tipos de campos variantes, né? A gente coloca aço silício nesses núcleos. Por quê? Porque o silício, né, ele é um semicondutor, ele não é um condutor. Então, se eu adiciono um semicondutor na liga de aço, eu estou aumentando a resistividade, porque se ele for só metálico, a resistividade é bem baixinha e a corrente vai ser alta. Então, eu coloco aqui ligas com silício, por exemplo, para aumentar a resistividade e essa corrente parasita ela acontecer, mas com um valor menor dessas correntes, e aí eu vou ter menos perdas. E uma outra possibilidade que também é utilizada nos equipamentos elétricos que trazem fluxo variante no tempo, é eles serem compostos de lâminas, né? Então, não é tarugos maciços de material ferromagnético, são chapas laminadas. Por que chapas laminadas? Porque se eu lamino aqui as chapas, eu vou garantir que entre essas chapas eu vou botar um pó isolante, né? Então, as DDPs que vão acontecer em cada chapa individualmente. E aí eu vou ter DDPs menores, porque as chapas elas não são de comprimento maior, são fininhas, né? Então eu vou ter comprimentos menores para DDP, então eu vou ter variações de tensão menores, consequentemente correntes menores. Então essas duas saídas são usadas nos equipamentos elétricos, né, ou magnéticos, ferromagnéticos, que estão sujeitos à variação de fluxo. Então, são dois tratamentos que são utilizados em todos eles. Qualquer transformador que você for ver, qualquer gerador, qualquer motor, a parte ferromagnética desses equipamentos é sempre feito com ligas de aço e algum material que diminua a resistividade, juntamente com lâminas. Então, é todo laminado e essas lâminas são isoladas eletricamente umas das outras. Por verniz, por pó, por papel. E tem N materiais que você pode utilizar para isolar essas lâminas, né? E aqui, pessoal, é uma última experiência só para a gente verificar o efeito que é utilizado nos motores CC. Tá? Então, os motores CC, a gente diz, né, da engenharia elétrica, né, que o principal fenômeno que faz com que o motor CC gire, porque no motor CC não vai ter fluxo variante, concordam? Porque eu vou ter o campo fixo ali, né? Os ímãs estão com os ímãs no motor CC. Deixa eu voltar aqui a tela para vocês verem. Os ímãs no motor CC, ó. Deixa eu passar aqui daqui, ó. Opa, passou. São fixos, ó. Então o campo do motor CC é fixo. E aí eu vou ter uma corrente elétrica percorrendo o rotor, né?
Então, o campo não é alternativo aqui, ele é fixo. Então, nesse tipo de motor, que é o motor CC, o efeito principal é o que a gente chama de força de Lorentz, que é a última característica que falta aqui a gente explicar com relação ao desenvolvimento do eletromagnetismo, que é a base das aplicações elétricas, né, modernas. Então, observe aqui, ó. No motor CC, eu tenho aqui o polo norte e o polo sul no estator, e eu vou ter aquela bobina de fio no rotor, né? Mas eu não vou colocar a bobina, não. Vou botar só um fio aqui, ó, para a gente estudar o comportamento de um fio. Estudando o comportamento de um fio, o fenômeno se repete para os outros fios do rotor, certo? Então, observe, eu tenho um campo, as linhas de fluxo vão do norte para o sul, meu rotor está dentro desse campo magnético. E eu vou alimentar o rotor com uma corrente, né? Vocês estão vendo um xizinho aqui nessa bolinha? Indicando que a corrente elétrica está entrando no plano do papel. Quando eu tenho um xizinho, ó, aqui, ó, significa que é o condutor, eu estou vendo ele em corte, né? E a corrente elétrica está entrando no plano do papel, nesse condutor. Então, pela regra da mão direita, ó, se eu fizer aí, que a minha câmera espelha, né? Mas se eu fizer assim, ó, a corrente entrando no plano do papel, né? Deixa eu ver aqui, não é assim mesmo. A câmera espelha, eu não estou conseguindo aqui fazer. Mas a corrente entrando aqui vai me dar um campo nesse sentido, ó. Tenta fazer com a mão esquerda, professor. Com a esquerda. Boa ideia, Xavier. Então, ó, vamos lá aqui, ó. É mesmo, né? Valeu, Xavier. Ó, então, é a regra da mão direita, mas como a câmera espelha, né? Eu vou fazer com a esquerda, tá? Então, a corrente entrando aqui, ó, com o meu dedão, entrando no plano, aí eu tenho um campo, ó, que vai aqui no sentido horário, tá vendo? E como é que esses dois campos vão interagir? Ó? Vamos olhar. O meu campo do ímã, da esquerda para a direita. O meu campo da corrente elétrica, nessa parte superior, também vai da esquerda para a direita, concordam? Então, eu vou ter aqui em cima um aumento da quantidade de linhas de campo, estão vendo? Agora, se eu olhar embaixo do fio, ó, o campo do ímã está da esquerda para a direita, mas o campo produzido pelo fio está da direita para a esquerda. Então, essas linhas vão se anular. Eu vou ter uma quantidade menor de linhas embaixo. Então, esse meu fio perturbou o campo fixo que eu tinha. A reação normal para essa ação perturbadora é esse campo tender a se realinhar, expulsando esse fio daqui, ó. Então, esse fio vai ficar sujeito à ação de uma força, no sentido de retirar ele daqui, para que o campo possa voltar ao equilíbrio. Esse fio sofre a ação de uma força. Agora, imagina num rotor de um motor CC que eu tenho centenas desses fios, todos eles sofrendo a ação dessa força. Vai provocar aí o giro do motor. Professor, eu não acredito nisso aí não, só acredito vendo. Então vamos mostrar aqui a experiência, ó, da força de Lorentz. Então é a última experiência para a gente finalizar aqui a aula, tá bom? When electric charge travels in a magnetic field, it experiences a force called the Lorentz force. If it's a single charge of magnitude q, traveling with a speed v, in a magnetic field B, the magnitude of the force is QVB, provided that V and B are perpendicular to each other. In that case, the force will be perpendicular to both of those as well. If the charge consists of charge moving in a current through a wire, for example, then the magnitude of the force is I, the current, times L, the length of the bit of current that we're looking at, times B, the magnetic field. The direction of this, and we have today a magnet set up. Here's the North Pole, so B is pointing in that direction. This is hooked up to a power supply that can generate a large current. The current will be traveling towards the camera. The direction of that force will be in the direction of I. Put your fingers in the direction of I towards the camera. Slap in the direction of the magnetic field. And the thumb shows the direction of the force. So, if I turn this guy on, the wire should feel the force lifting it up and out of the magnet. I'll do that again.
Now, if I change the direction of current, and I can do that by swapping these two leads, and I try it again, the wire is being pulled down. I'm going to hold this up and see if you can see the force acting on it as it's being pulled down. This force is called the Lorentz force. I can get a sufficient current to make a sizable force only if I have a large current supply of the order of 25 amps. For goodness sakes, don't do this at home, particularly if you don't have a good workhorse like this one. Pediu para não fazer isso em casa, tá? Então, pessoal, essa aí, ele acabou de fazer a demonstração desse princípio, que é o da força de Lorentz, né? Aqui um pouco do desenvolvimento vetorial da força, mas para nós, nesse momento, na cadeira de materiais elétricos, esse comportamento aqui é o mais importante, né? Então, a gente tem que os motores CC, né? Você tem uma quantidade enorme desses fios que vão sofrer a ação dessa força, produzindo esse torque. Por isso que os motores CCs, né, têm um torque muito bom, sabe? Antes da gente ter os motores de indução com o acionamento por inversor de frequência, determinadas aplicações, a gente tinha que necessariamente usar motores CC pela questão de você ter um torque poderoso a baixa velocidade. Mas agora, com os inversores de frequência, a gente também consegue, em motores CA, conseguir ter bons torques com baixa velocidade. Então, o princípio do motor elétrico CC, o princípio eletromagnético, é o da força de Lorentz, que é essa força que a gente explicou na experiência. Tá bom, pessoal? Então, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, querem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Ok, tranquilo. Então, o que a gente fez na aula de hoje, né? Na aula de hoje a gente percorreu cronologicamente, digamos assim, né, todos os grandes desenvolvimentos do eletromagnetismo que proporcionaram a gente ter todas as aplicações elétricas da atualidade, né? Desde a geração de energia, lá nos geradores, a lei da indução, né, de Faraday-Lenz, até as transmissões, né, que acontecem pelos transformadores, onde a gente tem aí o uso intensivo de equipamentos, né, laminados, né, equipamentos com circuitos magnéticos, que fazem aí uso, né, daquelas características que a gente falou, e até chegar na outra ponta os motores, né, que vão fazer aí o uso dessa eletricidade. Então, a base do eletromagnetismo. Alguém quer comentar alguma coisa? Assim, eu fiz assim, ó. Ele manda pegar 2 copos, aí tem aquela vasilhinha que eu trouxe para colocar o álcool gel, coloquei 2 copos ali. Aí manda colocar 1 copo de água. Manda colocar 2 colheres. Ok, pessoal, acho que o colega estava com o áudio aberto, né? Então, pessoal, ó, vamos ficar por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado essa aula, tá bom? E em breve eu vou estar colocando aí a composição completa da nota da V1, né? No portal para vocês verem, tá bom? Vamos ficar por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.